Ainda vou esperar mais um minutinho ou dois, que o pessoal vai entrando. Mas vocês viram, né? Eu coloquei o nome de A Evolução dos Cristais, né? A imagem tá preta, Danilo, aí eu não sei, talvez seja alguma coisa do seu celular, né? As pessoas estão me vendo, não estão? Voltou a imagem, tá legal. Então tá bom. É, preparado. Tá bom. É, então, a ideia, né? Eu não vou começar ainda a falar, mas para quem viu lá no Insta, né? A ideia é já falar um pouquinho sobre. Eu pus o nome A Evolução dos Cristais, né? Isso pode dar, tipo, muita coisa, né? Muitas coisas, muitas ideias, né? Do que seria isso. Mas a ideia era na semana passada, quem acompanhou, a gente falou logo no primeiro assunto sobre a questão da extração dos cristais. E tem umas pessoas que conectam com os cristais hoje em dia com uma coisa muito só o lado negativo, assim, né? Não, lógico, a maioria de vocês não, mas é um larimar. É, e só olhar o ponto negativo, né, de extração, parece que a gente tá retirando as pedras e tá causando só um grande mal. É como se a gente estivesse só usurpando a terra, salve, estivesse só usurpando a terra e explorando ela, né? Assim como a gente pega, sei lá, uma maçã, come a maçã e tipo, a gente não acrescentou a nada àquela maçã, tá? Então vamos lá, agora a gente já entra, já deu aqui uns 2 minutinhos. Então, qual que é o meu intuito nesse início, né? Eu estou com a minha listinha de novo de perguntas de vocês, mas é legal fazer um tema introdutório porque acho que fica alguma coisa que esse tema específico é um tema que eu acho que dessa magnitude assim, dessa maneira que eu vou falar agora, eu nunca dei nem nos cursos, né? Que é o quê, né? Resumindo, eu vou fazer um resumo de uma frase, eu vou fazer uma caminhada longa e aí eu volto para ele. Então, a evolução dos cristais. Será que ao utilizá-los, né, a gente só usa eles, né, ou seja, a gente está só explorando algo, ou será que a gente está contribuindo para a evolução deles? Né? Ou para a evolução de alguma coisa como um todo? Né? Então, para isso, não dá para eu entrar direto no reino mineral, porque a gente ia tomar um pouco ia ficar meio descontextualizado, né? Então, para a gente falar de uma evolução lá atrás, que é o reino mineral, né? Vocês já vão entender o que é o lá atrás. Eu preciso primeiro contextualizar para alguns o que seria a evolução dessa questão dos reinos, né? Então, eu não sei se todos vocês já ouviram, mas a gente tem, seres humanos, tem uma alma individualizada, né? Ou seja, eu, Edu, tenho a minha alma que em todas as minhas encarnações eu vou aprendendo algo e eu vou levando essas informações para essa alma que fica, né? Existem pequenas bolinhas, pequenos HDzinhos chamados átomos permanentes que pegam as experiências de cada encarnação e levam para o corpo causal, que é uma região da minha alma que vai acumulando toda a minha evolução, todo o meu conhecimento. Legal. Quem já estudou isso um pouquinho mais a fundo sabe que no reino anterior, que é o reino animal, a gente tem uma alma coletiva. A gente não, né? Os animais, nós tivemos, né? É uma alma coletiva. O que é uma alma coletiva? Uma alma grupo, né? É uma alma que encarna em diversos seres ao mesmo tempo, né? Pessoas que me explicavam isso no começo me explicavam que assim, basicamente é tipo todos os leões têm uma alma, todos os peixes têm uma alma, né? E não é bem assim, né? Todas as espécies têm um deva, ou seja, um ser espiritual que criou aquela espécie com algum propósito. Então esse deva cria as espécies, mas o que encarna nas espécies é a alma. E a alma de animais ela é coletiva. O que isso quer dizer? Quando eu vou voltando e explicando melhor isso. Então, quando eu lá atrás, né, formou-se a alma grupo dos animais, essa alma grupo dos animais, que ela é muito importante, gravem isso, é a alma grupo dos animais irracionais. Essa alma grupo, ela vai encarnar inicialmente em dezenas de milhares, talvez milhões de seres totalmente muito pouco evoluídos no reino animal. Talvez bactérias, talvez aqueles seres unicelulares, aquelas coisas muito pequenas. E conforme eles vão adquirindo as experiências desses pequenos reinos, né, aliás,
desses pequenos seres, animais, eles vão, né, ele encarna, né, um pedacinho dessa alma encarna em cada um desses bichinhos, e eles vão aprendendo as lições que pequenas partes desses animaizinhos podem trazer para essa alma. E aí, conforme morre, sobe de novo para essa alma, fala, isso aqui eu aprendi isso, eu aprendi isso, eu aprendi isso. Isso vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Conforme essa alma grupo vai evoluindo, ela vai começando a encarnar em animais mais evoluídos, né? Deixa de ficar lá nos seres unicelulares, deixa de ficar em seres muito evoluídos e vai entrando, vai num, sei lá, vamos colocar num ratinho, aí vai num lobo, vai num tigre, num leão, e assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, chegando, quanto mais próximo do reino humano esses animais estão, mais eles vão meio que evoluindo, ou seja, né, conforme essa alma, que no começo ela encarnava em milhões de seres muito evoluídos, conforme ela vai subindo na escala evolutiva, ela vai encarnando em animais mais evoluídos. Até chegar, né, nas últimas encarnações, essa alma que encarnava em milhões, ela encarna em 10, em 8, em 7 animais ao mesmo tempo, até chegar na pontinha da cadeia, nos seres mais próximos dos seres humanos, que são cavalos, cachorros e gatos. E aí eles dizem que a última encarnação de uma alma grupo, antes de virar humana, ela encarna só em dois bichinhos, e aí depois, se existe a permissão, dizem que não é sempre que isso acontece, tem intervalos no tempo que isso pode acontecer, e essas pequenas, e essa alma que encarnou em 2 seres, ela faz o pulo para o reino humano. Tá legal, difícil, eu sei, por isso que eu vou indicar um livro para quem quiser entender essa parte animal, né? Tem um livro que chama A Viagem de uma Alma. Tá? A Viagem de uma Alma é um livrinho da editora Pensamento, não lembro o autor, e ela tem uma capa verdinha, e esse livro, logo no início, né, ele é uma história, né, de um mestre que foi encontrar um cara e começa a explicar um monte de coisa, não vou entrar nisso agora, e ele explica como funciona essa evolução gradual dessa alma grupo para a alma individual. Legal? A gente falou aqui só do reino animal. Mas por que eu falei isso? Porque antes, né, quem já estudou um pouco isso, sabe que a gente, para chegar no reino humano, a gente antes já foi animal, né, só que não individualizado, assim como o grupo, e antes de formar essa alma coletiva de animais, a gente ainda teve as experiências no reino vegetal e no reino mineral. Tá? Aí que a gente entra. Então, quando a gente vai olhar segundo esse ponto evolutivo lá, vamos pular o vegetal, não é assunto de hoje, né? Até porque eu não sou especialista nisso, mas a gente entende, a gente vai lá para o reino mineral. O reino mineral, ele também tem como se fosse uma consciência grupal, né? É uma espécie de alma grupo, porque é diferente dessa alma grupo animal, é como se fosse uma só para todos as espécies minerais de todos, não só os cristais que a gente conhece, né, para tudo. Inclusive a Cris fez uma pergunta nesse sentido, né, peraí, mas me disseram que existia uma alma coletiva, né, uma alma de todos os minerais, e como é que eles são diferentes, né? Então, até onde eu sei, tá, gente, porque isso não é uma coisa tão simples assim de ser explicada, existe sim, como se fosse a consciência coletiva de todos os minerais, tá? Mas dentro desse boss, né, desse chefe maior, existem vários pequenos seres chamados de devas, né, ou seres da natureza, que criam várias espécies minerais, cada uma com um intuito. O intuito e o propósito de um ser mineral, para nós humanos, é muito difícil de você conseguir entender. Por quê? Porque a gente está falando dos primórdios, do início, né, lá do comecinho dessa evolução. Tá? Então, quando a gente vai lá atrás e entende que cada uma desses minerais, eles são criados com um propósito específico, né, a gente tem que entender que a maioria deles a gente não vai nem conseguir entender o que é isso, porque são impulsos muito primitivos ainda, tá? Muitos deles, né, têm a base, a função deles é só sustentar. Imagina uma grande rocha embaixo de uma montanha, gente, fica lá, né, milhões de anos parada, né? Dizem que, inclusive, um dos grandes ensinamentos do reino mineral é justamente a inércia, né? É uma coisa que a gente não vai nem entrar para não ficar doido. Aonde eu quero chegar, gente? Esse reino todo, o reino mineral, ele é gigantesco, ele tem milhões de funções, tá? Mas alguns desses seres minerais, que são os cristais, né, a gente já pode entender que eles são seres um pouquinho mais evoluídos dentro do reino mineral,
tá? Porque se você for olhar, as cristalizações que a gente usa, elas são raras em comparação com o que a gente encontra de mineral no planeta todo. Então a gente explica que o cristal é como se ele fosse a flor do reino mineral, assim como a flor do reino vegetal, ela é proporcionalmente mais rara, né? Você tem uma árvore gigante com algumas flores, né? Então você tem muita massa mineral com alguns cristais perfeitos. Então eles já estão na escala evolutiva do reino mineral mais evoluídos do que os outros. Eles já conseguem sustentar as vibrações e a frequência de maneira mais evoluída. E o mais legal é, quando eu entendo que cada um desses seres minerais ele foi criado com uma função, né? Se eu entendo que é nesse intercâmbio, né, de experiências que cada partezinha dessa evolui, né, ao utilizar um cristal, né, pensa alguém que estava com alguma dor, né, e aí este ser mineral que está ali há milhões e milhões de anos, ele tem uma experiência, além de estar parado, estático, sustentando uma vibração, de transferir essa vibração para um corpo humano que vai se curar, né? Pensa o que essa consciência que está por trás, ela deu um salto de consciência, ela deu um salto de utilização muito, muito grande, né? Então, toda vez que a gente utiliza um cristal, que a gente tem até a possibilidade de utilizar um cristal, a gente também está contribuindo para a evolução dele, porque ele tem a chance de utilizar, de ser útil numa experiência muito, muito, muito interessante para ele, que é um ser que vive numa outra dimensão em termos de tempo, e ele consegue, além disso, ter uma experiência com um reino muito acima do dele, né? Porque sim, o reino humano, ele pula dois, pula o vegetal, pula o animal e está no reino humano. E assim como lá atrás, os animais eles vão evoluindo e se individualizando, porque eles vão ficando mais próximos do reino humano, né? Pensa que um animal, né, dentro de um grupo de animais, ele tem a identidade dele, mas ele faz parte ainda de uma coisa muito instintiva. Um cavalo, um cachorro ou um gato que deixou de ser cavalo e virou trovão, virou chuchu, virou pompom, né, ele começa a entender que ele é um ser individualizado do grupo maior. E é por isso que ele começa a se individualizar essa alma, porque ele começa a entender que ele não é mais o grupo, que ele é individual, entendeu? E lá atrás, o cristal, ele não vai se individualizar nesse nível, mas ele vai ter experiências em reinos superiores, que vai fazer com que isso contribua muito para essa alma coletiva do reino mineral. Tá? Só um adendo rápido, né? O que as pessoas explicam, eu tive uma grande ajuda ontem de uma grande mestra minha, né, sobre isso. A gente teve uma conversinha no Zap e ela me ajudou muito, né? O que eles dizem é o quê? Essa alma grupo mineral, ela não pula direto, ela não vai direto pro vegetal e coisa assim. É como se ela é recolhida para um outro nível e vai juntar com a vegetal e juntar com algumas outras coisas e depois forma a alma grupal dos animais irracionais e começa aquele processo todo que eu falei. Eu sei, gente, que não é um assunto fácil e eu falei já que não seria. Oi, Joana, né? Eu sei que seria, eu já sabia que era um assunto mais complexo, mas qual que é o intuito disso, né, gente? É a gente entender, né, que nem a gente recebe muita pergunta, pô, mas eu extraio o mineral, muita gente fala, né, chega pra mim e fala, vocês são os idiotas, vocês extraem, deixa o cristal lá, ele tem que ficar lá, a função dele é lá, ele é o osso da terra e não tem que mexer nele. Não, gente, o cristal pode sim ser utilizado pela gente e ao utilizá-lo, a gente não só nos ajuda, como também ajuda o reino como um todo. E se você fizer um paralelo, né, que essa alma que se individualizou e virou humana, um dia ela pegou experiências do reino mineral, depois ela pegou experiências do reino vegetal, depois ela pegou experiências do reino animal, foi refinando isso tudo e virou humana, nós já fomos aquilo ali. Uma parte nossa já tem toda essa consciência de todas as espécies minerais, animais e vegetais. Então, ou seja, nós fazemos parte disso tudo, né? Então, são só níveis de consciência muito diferentes. Então, quando a gente usa um cristal hoje, no fundo a gente reconhece uma parte dentro de nós que já foi isso aqui também. Tá, gente? Então, ou seja, eu utilizando um cristal hoje, eu contribuo para que daqui a sei lá quantos milhões de anos uma nova alma humana seja criada, né? É muito louco, gente. É muito louco, frita mesmo. Eu nunca falei disso nos cursos justamente porque é uma coisa complexa. Para eu entender isso foram-se muitos anos, né? Mas ao olhar isso, a gente muda, inclusive, como a gente, né, como a gente olha os cristais. E uma das coisas, eu acho que a gente mais tem que entender é que sim, não é uma exploração enlouquecida, no sentido não é só a parte ruim,
mas também entender que por mais que o cristal seja um ser de uma consciência ou de um nível evolutivo muito menos evoluído do que o nosso, ele é tão importante quanto vegetal, tão importante quanto animal, tão importante quanto humano, porque no fundo todos são uma coisa só. Se não fosse o início, se não estivesse essas experiências minerais na nossa alma lá atrás, a gente não estaria aqui, né? Então, quando a gente olha por esse ponto de vista, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, a gente enxerga o cristal como um irmão, né? Vai falar, nossa, você ficou louco, vai esquizofrênico, né? Não, gente, é um nível de consciência nosso muito mais evoluído, mas que sim, ele faz parte do nosso consciente, do nosso grupo inteiro. A nossa alma, como um todo, precisou dessas experiências minerais, dessas experiências vegetais, dessas experiências animais para chegar aqui. Então, a próxima vez que vocês utilizarem um cristal, agradeçam muito a ele, né? Por ele ajudar, mas também entenda que você está ajudando ele. Tá? E isso é muito bonito de ver, porque você deixa, né? Até essa moça falou isso ontem, a gente entende de maneira muito errada, né? Essa questão de evoluções, como se a nossa evolução, por a gente ter uma consciência maior, a gente é melhor ou mais evoluído, ou melhor, na verdade, né? Do que os outros reinos, mas é igualzinho você falar que você é mais inteligente do que o seu irmão de 2 anos de idade, né? Ah, ele não sabe fazer logaritmo, eu sei porque eu já estou na última sala da escola. Entendeu? Então, ou seja, é tudo a mesma coisa. Oi, mãe! Essa do mãe parece a Xuxa, né? Parece, gente, a mesma... Então, quando a gente junta essa história toda, você descobre que, na verdade, todos os reinos são uma coisa só, né? Fazem parte de uma evolução só, e junto dessa evolução, eles vão pegando esses fragmentos, e a gente é o que a gente é. Tá bom, gente? Então era esse o intuito, né, que eu queria convidar vocês para refletir, não é para ensinar isso de uma vez, precisaria de uma aula, talvez um dia inteiro falando sobre isso. Posso até tentar criar um dia, não é uma coisa tão simples assim, mas entendam, vocês estão ajudando o todo a utilizar um cristal. Tá bom? Mas não é por isso que você vai extrair o cristal loucamente por aí, vai usar 500 mil cristais de uma vez e vai desperdiçar. Não é isso. O consumo consciente é igual. A gente vai usar o que a gente precisa. Mas nós não somos seres do mal por estarmos usando cristais. Nós somos seres que estamos dentro de um processo evolutivo, utilizando o que a natureza nos traz. Tudo o que a gente usa no mundo vem da natureza. Tá bom? Então é isso, eu queria só fazer um convite para vocês, né, para eu poder dar um pouquinho dessa aula. Eu também acabei voltando, né, no material do grupo de estudo que eu fazia há muitos anos com meu pai, né, e tem muita gente que pergunta, Du, como é que estuda essas coisas, da onde vem, né, como é que você chega nisso e tudo mais. Então, assim, existem vários livros e tudo mais, mas eu comecei muito desses estudos nesses grupos de estudos que eu fazia com o meu pai, que ainda existem até hoje, né? E ele disse que quem quiser conhecer, né, um pouquinho dele, né, desses estudos que ele faz, né? Ele é coaching também, trabalha com outras coisas, mas ele vai dar uma palestra, não sei que dia agora, eu sei que é às 7 da noite, acho que é terça-feira, pelo Zoom, de grátis. Né, que ele vai contextualizar essa parte, né, espiritual, juntando com coronavírus, juntando com a parte empresarial. Eu não sei direito como é que é, ele explicou lá, mas é muita coisa junta. Então, quem quiser, entra no Insta dele, é @cari de carioca, C-A-R-I, Melo com 2 L's. Tá? Entra lá tem o folder e tem o WhatsApp deles para vocês poderem se inscrever. Tá bom? Cari, C-A-R-I, Melo com 2 L's. Father. Papai. E é legal porque assim vocês podem conhecer, e se vocês tiverem interesse em talvez fazer algum grupo de estudos desse, de espiritualidade, física quântica, juntando essas coisas todas aí, é uma coisa legal. Tá bom, gente? Agora, gente, vamos embora. Cris, eu vi que você tá aí, você viu que você não estava tão longe, eu estava já conectado nessa mesma história. Como encontra o seu pai? Instagram, Cari, C-A-R-I, Cari de carioca, C-A-R-I, Melo com 2 L's, é o Instagram dele, tá bom? Aí, gente, olha o que a gente tem aqui, né? Olha, eu tô sem relógio. Não, eu tenho relógio aqui, mas eu não liguei o Note, eu preciso de um relógio para saber que horas eu vou falar. Falei 20 minutos, né? Bom, perguntas, gente. Vamos lá que essa brincadeira tá bem legal de fazer pergunta. Eu, de novo, selecionei as mais importantes. Não importantes porque uma é melhor que a outra, tá, gente? Selecionei porque são as que eu achei que teriam um nível de interesse mais coletivo e não tão pessoal, tá bom? Valeu, Suzana. Colocou aí o Instagram do Paps. Vamos lá, a primeira foi da expansão de Lotus. Por que os cristais usados em cachorros não podem voltar a ser usados em seres humanos? Isso foi uma coisa que eu falei na live passada.
Por que isso? Não é dizer que, gente, lembra, não existe regra, mas existem diretrizes, né? A ideia disso é o quê? É simplesmente de você não. Se você deixa um cristal muito tempo ali com um cachorro, com um cavalo, com alguma coisa que está no reino anterior, você é como se fosse a vibração mudaria. Mas, gente, não é nada que se você quiser, não, só tenho esse, ferrou, meu cachorro usou, mas eu preciso usar. Dá uma limpa nele ali e usa, entendeu? Mas isso era uma diretriz que o Duncan me ensinou. E eu acho que faz sentido, apesar de não ser uma regra imutável, entendeu? Então justamente por estar numa vibração muito diferente, seria a ideia dele, tá bom? Mas isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que fala, não, mas eu amo, pra mim os cachorros são mais evoluídos que a gente, então eu vou usar. Pode usar, fica à vontade, tá bom? A segunda dessa mesma pessoa, que eu não sei o nome, porque está escrito expansão de lótus, cristais para o masculino sagrado, né? A gente só fala de feminino mesmo, né, gente? Sempre. Né? Eu fiz até uma live com a Ana, com a Carol, falando sobre feminino e tal, e aí a pessoa falou, pô, e cristais para o masculino, né? Então, gente, eu vou só citar, tá? Eu não vou ficar falando de cada cristal. Tem gente que fala, fala sobre tal e tal cristal, fala sobre o cristal dos chakras, os cristais dos chakras. Não dá, esse espaço não é para ficar falando de cada pedra, tá bom? Se bem que na semana que vem, quando a gente falar de cristais mestres, talvez eu fale, mas aí é outra história. Inclusive, todas as perguntas que fizeram sobre cristal mestre, eu nem pus aqui hoje, tá? Porque vai ficar para a semana que vem. Então, as pedras que eu mais gosto para o masculino, primeira, clássica, cristal cetro. Né? Cristal cetro é aquele que parece um cogumelo ou parece um falo. Né? Eu acho que esse cristal é o mais importante. Não é que é o mais importante, mas é que ele é um cristal mestre, então ele tem uma força 100% masculina. Ele é, tipo, inegável a representação do masculino. Então, o cristal cetro ele é o mais importante. Difícil de achar, mas ele é muito importante. Eu gosto muito também do lingam, né, do Shiva Lingam, porque ele é uma representação do princípio masculino. Não é o falo, né? Muita gente fala que ele por ser ele é meio para cima, assim, ele é meio esférico, é um ovo colocado para cima, né? O pessoal que estuda hinduísmo, que é da onde vem essa pedra, fala, né, não é um falo, né, mas ali ele é a representação do espírito e tem a base, que é a Ione, que é o que quando vem junto com ele, que é a matéria. Então é o princípio masculino, que é o espírito, e o rio feminino, que é a matéria. O lingam representa o princípio do masculino. Tá? Então é um cristal também muito legal para utilizar com pessoas que tiveram dificuldade com os pais, né? Pai ausente, pai agressor, castrador, autoritário, esse monte de coisa muito legal. E a própria malaquita, né, que até outro dia eu ouvi um ex-aluno falando de um princípio muito feminino com a malaquita, mas eu utilizo muito ela como um princípio masculino, né, tem resultados incríveis, já usei muito comigo também, que é um cristal que ajuda a gente também a trazer essa força desse masculino, dessa estrutura, né, eu correlaciono ela muito com um floral da Califórnia chamado saguaro, que ele é um cactus, que ele é ereto, né, verde. Ele tem uma questão de dignidade, de força, de estrutura muito legal. Então eu acho que essas três, né, malaquita, lingam e cetro, são incríveis para a energia do masculino, tá bom? Deixa eu pegar minha água aqui que eu esqueci. Ela tá... Já peguei, senão eu vou ficar sem cordas vocais, eu vou ficar rouco no final, como eu fico em todo o curso, né, quem já me conhece. Aí a próxima pergunta é da Andréia Barcelos, que essa é bem legal também. Quais os cristais que mostram as nossas sombras e como usá-los? Uau, né? Aquela história que ninguém quer, né? Vou deixar a live salva, o Léo pediu. Vou deixar, pode deixar. As duas pedras que a gente mais fala em sombra, a primeira delas é a obsidiana e o quartzo fumê. Né? Então elas são duas pedras negras. A obsidiana é aquela que eu geralmente não utilizo, porque ela não é um cristal. Ela é um vidro vulcânico que tem a estrutura atômica dela não é cristalina, ela é a estrutura de um vidro, ou seja, não há ordem, né? Ela não teve tempo de se cristalizar, ela se esfriou muito rápido. E é aquela pedra que muitas vezes, quando você consegue entrar em sintonia com ela, as sombras vêm sem ordem, sem nada, e você vai ver que você não era aquele anjinho que você achou que era, entendeu? Então ela geralmente não é todo mundo que acessa a obsidiana de maneira tão forte, mas ela pode, tem milhões de casos de pessoas que utilizaram ela e muitas coisas
vieram à tona. Quem está pronto para ver a sombra, já se trabalhou, não vai ter um grande impacto. Agora, aquele serzinho que se acha o iluminado, o perfeito, tudo no lugar, e se tiver o azar, né, eu brinco que não é azar, né, de se conectar com uma obsidiana e entender de uma vez que não é tudo aquilo que ele achava que era, aí o bicho pega, porque aí vai, derruba o nego, entendeu? O quartzo fumê, para mim, eu gosto muito mais, né, para mim ele tem um arquétipo, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas ele tem uma consciência, uma história. Para mim, ele é aquele grande mestre, né? Que trabalhou e trabalha na luz, né? Ele dominou todo, né? Ele chegou em níveis muito, muito altos e ele decidiu. Né, lógico que eu tô criando uma alegoria, tá, gente? Isso não é uma realidade, assim. Mas esse grande mestre decidiu o trabalhar nas sombras, né? Ou seja, ajudar as pessoas a trabalharem com as sombras, né? O quartzo fumê, ele é um cristal, né? Ele é igualzinho um cristal de quartzo, assim. Isso aqui é ametista, né? Esse aqui é lapidado, vou usar um de verdade. Né? Só que ele é cinza ou bem escuro, e o fumê, eu falo que é aquele que ele ajuda você a entrar nessa sombra, mas ele tem aquela estrutura que vai te pegar na mão e fala, vambora, né? O bicho pega, é difícil, mas dá pra gente olhar, dá pra gente curar. Inclusive, é só olhando as sombras, né, que a gente tira tudo aquilo que impede a gente de dar o próximo passo. Então, não vou entrar em mais cristais, acho que esses são os clássicos. Obsidiana, que eu não indico o uso, pelo menos não assim do nada, né? Acho que tem que ter um porquê, um motivo. E o quartzo fumê eu gosto muito. Como que a gente utiliza ele, né? Que foi a pergunta também. Eu gosto de meditar, gente. Vocês sabem que meditação para mim é a base de tudo. Dá para a gente utilizar, dá para você fazer um relaxamento e colocar ele na testa, dá para dormir com ele debaixo do travesseiro, dá para você fazer um elixir, dá todos os métodos que a gente utiliza, que eu ensino, você pode utilizar, fazer uma grande mandala também dá, tá bom? Mas eu acho que o quartzo fumê, a gente, né, ainda mais que a gente está falando aqui de uso pessoal, né, umas belas meditações com eles são legais. A última vez que eu ganhei um, que chegou para mim, era um catedral fumê, acho que eu fiquei com ele um pouquinho só de tempo, depois a gente para. Que é o tempo que a gente tem para olhar, e aí quando vem muita coisa, você para um pouquinho e fala, legal, eu já entendi que essa parte aqui não tá legal e eu vou cuidar dela, tá bom? A próxima, eu vou pegar a pergunta da Clara, né? Clara, que é aluna, que é amiga, que já dá curso, não, já está fazendo umas meditações, atende, e ela perguntou, eu escrevi ela mais ou menos aqui, né, se a gente, para escolher um cristal para uma outra pessoa, né, para um paciente, para um interagente, para um cliente, a gente escolhe, né, o ideal é a gente escolher um cristal que tivesse uma ressonância com o que aquela pessoa é, ou com o que aquela pessoa precisa, né? Mais ou menos essa a pergunta que ela fez, e a resposta é, a gente sempre vai pegar aquilo que ela precisa, tá? A gente pode utilizar com a gente mesmo, às vezes você pode ter um cristal que você fala, nossa, a pedra sou muito eu, né? Larimar, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito dela, então é uma pedra que me ajuda a voltar para minha essência. Então, se você tiver um cristal que você já identificou que faz muito parte de você, um cristal que te ajuda a voltar, legal, você pode utilizar. Mas dentro de um processo terapêutico, não dá, muitas vezes é tanta camada que a pessoa vem, é tanto lixo, ou é tanto medo, tanto trauma, que você precisa ir desfazendo as camadas. E às vezes a pessoa ela tem uma essência X que está tão afastada da expressão externa dela no momento, que se você pegar o cristal que você, por algum motivo de Deus, você conseguiu entender que aquele cristal fazia parte daquela essência, o cristal não vai entrar em ressonância nenhuma, porque você está cheio de camada que vai travar, não vai entrar, entendeu? Então a gente vai sempre escolhendo o cristal que a pessoa precisa naquele momento, e a gente vai limpando as camadas até chegar no âmago. E aí sim, se um dia a gente conseguir chegar nesse ponto de estar limpinho, né? E aí você fala, não, esse cristal aqui, ele representa muito bem o que eu sou, o meu propósito, a minha missão, aí você fica com ele, tá bom? Mas até chegar lá, que geralmente, pelo menos na minha experiência, são alguns anos, assim, talvez dezenas de anos, né? Não é rápido, né? A gente, depois desse processo todo, a gente chega em cristais para a essência, tá bom? Para a essência eu quero dizer para individualidade de cada um. A próxima é uma pergunta mesclada da Virgínia e da Melissa,
né, que isso aqui eu já falei em curso, então eu falo rápido, que elas querem saber se a lapidação altera a vibração energética do cristal. Sim, altera, porque você vai agregar a parte do cristal com a lapidação, ou seja, com o formato, com a energia de forma daquele cristal, entendeu? Então, se eu tenho um cristal X, né, e ele é lapidado segundo alguma forma geométrica, essa forma geométrica vai ser agregar, vai ser a energia dela com a energia do cristal. Existe uma resultante, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu falo que todas essas lapidações, que elas não formam ângulos, elas são todas arredondadas, como esferas, cabochões, né, que é aqueles que faz joia, não joia, na verdade faz mais semi-joia, né, que ele é reto embaixo e ele é meio abauladinho. Todos esses que são arredondados, beleza, porque a energia ela não fica muito confinada ali. Quando você faz as lapidações em ângulos, né, com formas geométricas no sentido de ter ângulos, de ter vértices e arestas, aí você já cria uma energia de forma, então aí já altera. Dá para usar? Não dá? Dá para usar numa boa, mas você vai ter que entender que tem essa alteração e aí você vai utilizar se você conhece esse formato ou se a pedra te chamou muita atenção. Mas a diretriz que eu dou para todos os meus alunos, da técnica que eu utilizo para atendimento na maca, não utilizar as pedras lapidadas, tá bom? Só se forem cabochões, ou pedra rolada, ou pedra bruta, ou pedra cristal natural, que nem você tem às vezes, né, aqui ó, tô com uma calcita ótica aqui, isso aqui é natural, isso aqui foi criado pela natureza, assim, ela é uma forma geométrica, mas é natural, então essa aqui eu posso usar, tá bom? Então é isso. Aí, a Melissa já juntando aqui, ela pergunta, e os sólidos platônicos? Né? Posso usar em mandalas, né? Ou muda alguma coisa? Os sólidos platônicos é a mesma coisa. Então você vai utilizar os sólidos platônicos. Eu até ganhei outro dia de uma amiga da Lilia, ela deve estar aí e tal. Eu acho muito legal, lindo, né? Bonitinho de vida total, mas eu não consigo me conectar com aquilo, gente. Não acho ruim, não acho que faz mal, não acho nada. Só é uma coisa de conexão. Quem me conhece sabe que eu sempre ensino o cristal mais puro possível, entendeu? Para que as pessoas possam agregar as técnicas que para elas fazem mais sentido, tá bom? Então, inclusive, né, ela fala, posso usar em mandala? Nas mandalas que eu gosto de fazer, eu não uso, tá? Agora, tem um estudo que, inclusive, a Bianca Amadeu, que eu falei dela semana passada, ela até me deu o curso dela de presente, abriu o curso de grades de cristais, que eu comecei a fazer, e é muito interessante porque é um trabalho de base de mandala, onde você agrega um estudo muito, muito profundo de geometria sagrada e faz algumas coisas inclusive utiliza os sólidos, utiliza as lapidações, ficam lindas. Eu mesmo, antes de conhecer ela, mais de 1 ano e meio atrás, quando eu vi a primeira vez, falei, nossa, que lindo, pus no meu Insta, falei, ó, gente, olha que coisa bonita, né, coisa bonita a gente tem que divulgar. Agora, eu não as mandalas que eu faço, eu prefiro usar só as pedras brutas, roladas ou lapidações arredondadas, tá bom? Ou naturais. Mas aí, gente, vai de vocês que mandam, o coração de vocês que manda, tá bom? A Isabel de Portugal, que eu falei dela semana passada, agora eu sei o nome dela, eu não sabia, né? Ela pergunta o que eu acho de ter muitos cristais no quarto de dormir, né? Eu acho que se você puder evitar é melhor, entendeu? Porque você vai ter muita coisa ali, você pode ter uma interação muito grande e tal, então acho que não é necessário. Eu, particularmente, quando eu gosto muito deles também, mas eu não deixo muitos, entendeu? Né? Deixo um pouquinho ali, não faço aquela estante no quarto. Agora, pô, Edu, eu moro nesses apartamentos novos de 20 metros quadrados, sala, cozinha, lavanderia, sala de bilhar e tudo em 20 metros. Então, ou seja, os cristais têm que ficar lá. Beleza. Uma dica que a Tanise deu lá do Havaí, uma vez no Insta que eu fiz um post, ela falou, ó, gente, quando você tem muita pedra e você não tem o que fazer, se você quer abafar um pouquinho a energia delas, coloca um paninho por cima, principalmente para dormir, que aí você vai interagir menos com elas, tá bom? E aí ela me pergunta também sobre caveiras e crânios de cristal, né? Uau! Esse estudo você pode ligar lá pro meu amigo Jorge Mozo. O Jorge tem Insta, mas ele não usa muito, né? Mas eu acho que ele tem. Clara, você que tá me ouvindo aí, se você tiver o Instagram do Jorge, põe aí pro pessoal, por favor, porque eu não sei, eu não falo com ele pelo Insta, mas esse amigo meu, Jorge Mozo, né, ou vocês depois me mandam uma mensagem, eu passo o contato dele, ele faz um trabalho com crânios muito interessante. Eu não tenho muita experiência, eu tive uma única experiência com um crâniozinho pequenininho que eu comprei há muitos anos atrás,
E a gente, assim, foi um acesso muito interessante. Ele é como, os crânios são como se fossem computadores, né, que guardam muitas coisas, muitas informações. Existe todo um estudo de vários crânios que foram achados na Terra, são 14, acho, ou 12, 10, eu não sei, tem um livro que fala sobre isso. Um crânio deles, que eu não sei falar o nome, que é um crânio de quartzo, a nossa ciência não explica como ele foi lapidado, as linhas de lapidação dele são impossíveis para a nossa ciência, né? Porque é uma coisa que, assim, você tem os veios, né, do cristal, você tem as linhas lá e tal, e às vezes você corta do lado errado, ele quebra no meio. E esse cristal, ele tá todo torto, assim, teoricamente, né, ele é perfeito, é um crânio perfeito, coloca no Google, não sei o nome, é Michael Vigis, eu não sei se alguém sabe dessa história, quiser colocar o nome aí, né, e é um cristal incrível que a ciência não sabe, falou, não sei, isso aqui não era para ser lapidado assim, inclusive tem acho que a mandíbula também é solta, é incrível, então é um estudo incrível, mas é um estudo à parte, não é um estudo que eu faço, esse meu amigo Jorge, ele tem, não é que ele utiliza, ele usa uns crânios grandes assim, mas muito mais para conexão mesmo de campo de consciência e de informações. A única vez que eu utilizei, morava com a minha mãe ainda, né, devia ter uns 18 anos, acho que até antes, e eu fiz uma meditação, uma única, e acessei coisas muito legais de outras vidas, tá bom? Qual é a próxima? A Carla e a Poliana juntas, porque falam de selenita, né? Du, o que você acha de guardar um pedacinho de selenita junto dos cristais para manter a energia boa, né? Eu já vi pessoas fazendo isso, usando um pedacinho de selenita do Marrocos, aquela fibrosa, e guardando junto, né? Uma vez eu vi até a Carol lá de Manaus, que é onde eu dou curso lá em Manaus, não vou poder ir esse ano, tive que cancelar por causa do corona, né? Ela também fazia assim, ela pegava uma placa de gipsita, tinha um monte de pedra, ela colocava em cima. Não pode não ser o jeito ideal, né? Eu gosto de deixá-las mais organizadas, mas mal não faz, e com certeza a energia da selenita vai estar ali junto, tá bom? Então é isso. Mas eu acho que vale sim, Carlinha. E aí, o melhor lugar para deixar a selenita, né? Que eu acho que essa aqui já foi a Poliana que fez. Gente, a selenita para mim é pedra de limpeza. Inclusive, já juntando com a pergunta da Paula, existe alguma pedra que você não aconselha, que não pode ser usada em pingente? Lembra que poder pode tudo, porque todo mundo, quem manda são vocês, não eu. Mas o que eu acho é que a selenita, mesmo a do Marrocos, né, a do México é muito difícil você ver em pingente eu acho um pouquinho over, porque eu acho a energia dela um pouco sutil demais. Então, se você, por algum acaso, for uma pessoa que tem um campo muito sutil já aberto, o negócio, você pode ficar um pouco vulnerável. Uma vez, até nesse curso de Manaus, primeira vez que eu fui para Manaus, uns anos atrás, né, eu lembro que uma menina que virou minha amiga agora, a Mari Gobo, né, ela estava fazendo o curso lá e aí por algum motivo caiu nesse assunto, né? E eu falei, nossa, pingente de selenita, uau, né? Ela me olhou assim com uma cara, né? Falou, por quê? Eu falei, porque pode acontecer isso, né? Eu falei, basicamente a pessoa pode ficar muito vulnerável, ela pode ficar muito cansada, porque se ela é muito, muito sutil, o campo pode ficar muito aberto, o campo muito aberto ela pode tomar muita porrada, é uma luzinha acesa no meio de uma escuridão, muitas vezes sem proteção, e aí a pessoa pode sentir isso. E ela falou, nossa, você descreveu o que eu tô sentindo, e eu tava usando pingente de selenita, porque me disseram que era uma pedra super, ultra, mega alta, só que ela já era uma pessoa com energia muito sutil, muito elevada, muito vata, inclusive, que não precisava de algo assim, entendeu? E abriu o campo demais dela. Então a selenita, para mim, é a única, né, que de cabeça, assim, é a única pedra que eu falo, ó, se você usar, toma cuidado para ver se você ficar um pouco cansado demais, ou ficar um pouco aéreo demais, ou ficar viajando demais, tira, porque ela pode ser demais, tá bom? Agora, deixar ela no quarto e coisa assim, até a Carla me mandou a Carla quem é o pessoal do Rio, a menina do Rio, que eu esqueci o nome, me mandou uns abajures de selenita, né, que as pessoas estão fazendo com cores dentro. O que eu acho? Gente, eu falei, pra mim eu acho desnecessário, entendeu? Mas se você gosta, se você quer ter essa peça ali para manter a energia mais alta, beleza, eu acho que vai de cada um. Não sou contra, só não acho que é necessário, pra mim. Tá bom? E aí, uma pessoa agora, né, nesses últimos 49 do segundo tempo, me perguntou se a selenita do México é boa para limpeza. Quem já me conhece sabe que a melhor selenita para limpeza é a do México, né? Que é a que nasce em bastões, ela nasce em drusa, e aí essa sim é a top. Quem não sabe como é que faz essa limpeza, entra no meu site lá, eduardomelocristais.com, vai na aba aluno, dentro de aluno vai no texto de limpeza que eu mostro como faz. Selenita do México sim é a melhor. E a selenita fumê do México, eu já vi, são umas selenitas escuras. Nunca trabalhei, não posso dar opinião porque eu nunca trabalhei, tá bom?
Aí, a Helena e a Papaplaucas, que acho que é de Portugal, mas eu não sei o seu nome, desculpa, elas me perguntam se o quartzo verde e a aventurina são a mesma coisa. Aventurina verde e quartzo verde são sinônimos, tá bom? Então, sim, são a mesma coisa. E a Flor de Lis, Arquitetura do Sentir, pergunta tempo do cristal no sol para elixir. Eu falei já, né, no outros mais ou menos umas 3 ou 4 horas, não tem regra, mas em média. E quais pedras posso pôr na água, que eu também já falei, eu prefiro colocar só os cristais de quartzo, tá bom? Aí o Raul faz uma pergunta muito interessante, né? O Raul a gente fala muito no Instagram. Por que as técnicas holísticas, né, e os cristais, ou a lito, né, tem gente que chama de litoterapia, que apesar de ser uma técnica diferente, é uma técnica patenteada da Angélica Lissante, mas trabalha com cristais também, por que não são tão divulgadas na televisão? Olha que pergunta interessante, né? Gente, eu vou ser. Eu vou falar por um lado mais calmo e por um lado mais cutucador, né? O lado mais objetivo, que seria o politicamente correto, é porque tem muito pouca pesquisa científica, né? E teoricamente você só divulga ali o que. A televisão hoje ela é baseada no dinheiro, né? Isso não é uma coisa, não estou falando contra, é normal, porque a pessoa que conhece é isso, só está ali, geralmente é porque tem alguma coisa por trás que banca, porque é assim que eles vivem. Né? Tem alguns programas de saúde, tal, que nem sempre são tão de saúde assim, mas tá tudo bem. Mas basicamente eles só podem passar, eles só vão passar o que alguém disse que é o certo, entendeu? E esse certo é baseado numa pesquisa. O problema é quem bancou a pesquisa, né? E banca-se pesquisas que possam gerar geralmente mais lucro. Tá bom? Todas não. Existem pesquisas incríveis de várias coisas. Inclusive tem um conhecido nosso, Diego, que ele tava contando que ele fez uma entrevista para o UOL, né, falando sobre, acho que até o corona no começo, não, sobre dor de cabeça, eu acho. E aí disse que a repórter entrevistou primeiro um médico, e o médico falou para ela que todas as técnicas que não fossem a alopatia era tudo placebo comprovadamente. Inclusive aromaterapia, floral, blá blá blá. E ele falou, não, eu te dou todas as pesquisas para você ver que não, que existem várias técnicas comprovadas para dor de cabeça com aromaterapia, com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ou seja, gente, tem conflitos de interesse, tá bom? Então, basicamente, para mim é isso. Não é muito interessante você divulgar. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando, né? As pessoas estão querendo, as pessoas estão buscando, e pelas pessoas estarem buscando, isso dá audiência, e aí muitas vezes as coisas acontecem. Eu estou dando várias entrevistas também para revista, para coisa assim, televisão não, né? Mas então eu acho que isso está mudando porque as pessoas estão querendo, não porque dá dinheiro, tá bom? Desculpa se alguém ficou triste com o que eu falei. Marcela pergunta, as drusas, essa pergunta é muito boa, as drusas não precisam de limpeza, mas e as de enxofre, por exemplo, né? Então é verdade, eu falo que as drusas não precisam de limpeza energética, principalmente a drusa, que são as drusas clássicas, que é a drusa de cristal e a drusa de ametista. Legal, ótimo. Só que realmente existem drusas agregadinhos, eu tenho uma de pirita, eu tenho uma de enxofre, eu tenho, né, já vi de fluorita, tem um monte. A gente vai considerar as drusas que não precisam de limpeza só as clássicas de quartzo, tá, gente? Então, Marcela, as de enxofre, limpa, bonitinha, porque essas outras drusas, a maioria delas não tem pontas pronunciadas, a energia não está sendo emanada pelas pontinhas, não está tendo aquele fluxo todo ali, tá bom? Então particularmente, eu limpo todas, só as drusas de cristal de quartzo e de ametista que não, tá bom? Vamos lá. De novo aqui de Portugal, né? Ela me pergunta que os tites dos 7 chakras lá, eles vão muito com jaspe vermelho, se pode, não é só em Portugal, tá aqui no Brasil também. Então, por que colocam o jaspe vermelho? Por um único motivo, é a pedra mais barata da cor vermelha. Então é por isso. Pode utilizar? Pode utilizar, com certeza. Na minha opinião, que até uma outra pessoa perguntou, o jaspe vermelho ele é muito mais fraquinho. Tem gente que fala que ele é super forte, tá? Na minha experiência, ele é bem mais fraquinho. Ele é um cristal mais de aterramento, de conexão com o elemento terra, com a natureza como um todo. Então é uma pedra que traz um ground, ela traz o momento presente, mas não é o cristal que eu vou utilizar de primeira, tá bom? Mas com certeza pode ser utilizada, né, no kit de 7 chakras, até porque muita gente no começo está sem dinheiro, gente. Eu lembro que a minha primeira compra na Legep, que eu fui com uma bagatela de R$30. E pra mim era muito dinheiro na época.
né? Eu devia ter uns 17 anos, 16 anos, porque eu não fazia compra nela primeiro, eu fazia em outras lojas. Né? E com R$ 30, né, hoje em dia você tem que se virar para fazer um kit de 7 pedras, entendeu? E aí você vai ter que comprar um jaspe vermelho, vai ter que comprar o quartzo verde, vai ter que comprar as pedras mais baratas. E funciona também, tá bom? Só que com o tempo você vai dando um improve nas suas pedrinhas. Aí a Miss Corler, que eu não sei falar, ela tá aqui inclusive falando aqui como se diferencia citrino queimado de natural. Gente, é treino. Basicamente é treino. Você olha o olho, né? Tem coisa que é muito simples. Se ele for muito marrom, se ele for muito chamativo, mas não dá para falar em palavras. Você tem que pegar os dois, ir nas lojas e ver o queimado, ver o natural, ver o queimado e ver o natural. Mas basicamente é pelo tom, tá bom? E os citrinos, alguém perguntou também se é só em druso aqueles queimam. Não, ele também queima pedrinha rolada. Né? E sempre que você pegar um citrino e ele tiver partes esbranquiçadas assim, né, quase sempre é queimado. Na verdade, acho que sempre. Acho que eu nunca vi esbranquiçado o do natural, tá bom? Vamos lá, tô falando rápido porque senão a gente perde, faltam só 15 minutos. Olha que loucura, acabei de começar. Minha pirita parece essa aqui é muito boa, gente, ouçam essa. Minha pirita parece um pó colado comparado com as lindezas que vejo no Instagram. Um pó colado eu imagino que seja, né, uma pedra muito mais feia, porque é um monte de agregadinho, de pozinho de pirita, né? Não é colado, a pirita de baixa qualidade, ela é assim mesmo, né? Então, existem qualidades. A pirita muito fraquinha, ela parece um agregado de pozinho mesmo, você quase não vê os cristais. E aquelas, né, uma que eu postei esses dias, que é um cubão, assim, incrível, incrível, incrível. Essas peças, elas são de níveis, assim, muito top e são peças muito caras, né? Então, basicamente, não dá pra... A maioria de nós não tem acesso, né? Então, você fala, uma pedrinha de pirita, aquela bem pó colada que você falou, você consegue pagar 2, 3, 5 reais, né? E uma desse tamanho, uma peça, assim, com aqueles monte de cubo perfeitos, pra pagar 1.000, 2.000 reais, às vezes, né? Então, tipo, muda muito, né? É por isso que a gente não tem acesso, porque, inclusive, as peças muito caras, para nós do Brasil, muitas vezes não chega, né? Porque se você vende em dólar para gringo, é muito melhor, ainda mais quando a chinesada entrou, eles levam para lá e, imagina, os caras têm 1/3 do mundo, né? Se juntar a Índia e China, então, ferrou, acabou, a gente não sobra nada pra gente, mas a Índia não é um mercado tão grande nesse sentido, ela é um mercado muito grande em joias, né? Mas não em peças de coleção. Mas a China é de qualquer coisa eles compram e vendem e tudo mais, tá bom? Então é por isso, a sua parece um pouco colado porque a sua é de uma qualidade inferior. Mas energeticamente funciona igual, isso que é importante. A Elaine me pergunta se a cornalina e a ágata vermelha são a mesma coisa. É interessante falar disso porque quando a gente vai estudar, eu aprendi isso ano passado, demorei muitos anos, nem todo mundo conhece isso. Né? Toda a ágata, aliás, a ágata e a cornalina... Vamos melhorar. A ágata e a calcedônia, do qual a cornalina é uma, né, faz parte dentro do grupo, a composição química é exatamente a mesma. Na diferenciação, né, o que eles falam, uma calcedônia, né, laranja, que não tenha bandas de ágata, ou seja, não tenha aquelas linhas, a gente chama de cornalina. Né? E as calcedônias que já viram, que tem aquele monte de bandazinha de ágata, chama-se de ágata. Tá bom? Isso eu vi, quem quiser dá um Google no site geology.com, é um site só de geologia, e aí põe lá, diferença entre calcedônia, ágata e jaspe. Todos eles são da família do quartzo, o jaspe também. Os jaspes, eles são... É o jaspe? É o jaspe. Os jaspes, eles são opacos, não passa a luz. As calcedônias passam, e das calcedônias, se tem bandas, é ágata, se não tem banda, é calcedônia. Inclusive, a calcedônia azul claro, ela chama calcedônia azul claro, e a calcedônia azul claro com bandas chama-se ágata blue lace, ágata azul rendada, tá bom? Então, calcedônia e ágata vermelha, quimicamente são iguais, mas nas classificações, inclusive pra gente, energeticamente, não são iguais. Desculpa as pessoas que fazem pergunta aqui, eu não tenho como responder as perguntas agora aqui, senão eu demoro para ler e eu me perco muito, tá bom? A Lourdes me pergunta como me conectar com algum cristal, usa o bichinho de todos os jeitos. Se você quer se conectar com um cristal, contato 24 horas. Né? Posso só ficar utilizando em meditação e fazer uma bem profunda? Pode, lógico que pode. Né? Mas quanto mais você tiver contato com elas, melhor é com ela. Né? Porque se você ficar o dia inteiro ali com ela, aquilo vai entrando no seu campo e fica muito mais legal, entendeu?
Ah, mas eu posso, né? Eu acho que a pergunta dela também deve ter ido para uma questão, posso fazer um ritual e tal, e entrar em contato? Pode fazer o que você quiser. A única coisa que você tem que fazer é ter uma intenção sincera de se abrir para que aquela consciência possa te mostrar o que ela tem que te mostrar. Tá bom? Inclusive, fazendo uma pergunta, qual foi? Sobre... Bom, passa essa. Onde compro cristais com você? O Magnilton me perguntou, não compra cristais comigo. Não é brincadeira, até compra. Nos cursos presenciais eu vendo. E às vezes eu consigo alguns lotes de cristal mestre, algum aluno me pede, aí se tiver eu mando. Tem um pessoal que me mandou querendo esses cristais Star Seed, né? Só que aí, tipo, eu faço venda um por um, eu demoro 2 meses, então, tipo, né, relaxa. Eu fiz para uma pessoa, agora eu fiz para outra, agora tô esperando essa outra me dar ok, que é a Fran, e aí ela me dando, aí eu vou mandar para outra, tem uma lista de 10 pessoas, então, tipo, vai demorar, o correio tá fechado. Então, basicamente, eu não vendo, eu faço uma parceria com a Casa Simple, mas eles estão fechados, então eu não sei se eles estão fazendo venda online, até vou entrar em contato com ela, mas a princípio eu não vendo cristal. Eu indico, tá bom? Ó, indico a Daia, que tá aí, né, Daia? Indico a Reis Rocha, indico a Aninha do Comércio de Cristais, indico a Cristine, indico um monte de gente que, se vocês quiserem, eu passo depois. Aí o Bernardo fez um monte de pergunta aqui, também falo muito com ele pelo Instagram, então eu vou falar um pouquinho, acho que vou falar um pouquinho de todas as perguntas dele. A primeira, eu falei, em terapia é melhor usar bruto ou rolado. Os dois, gente, bruto ou rolado pra mim é igual. Ah, mas o rolado teve uma certa alteração humana. Teve, de pegar um monte de pedra jogada, colocar num balde e fazer o balde assim, só, né? Uma ou outra rolada tem um polimento à mão, mas basicamente o processo de rolamento de pedra são tonéis gigantes que eles pegam as pedras, colocam com pedras mais duras e elas ficam se batendo lá, se brigando, tá bom? Então não tem muita interação. E as roladas, algumas delas ficam até mais bonitas. Então, pra mim, elas são iguais. Eu não tenho muita briga com relação a isso, não. Elas diferem quanto à quantidade de energia? Não. Quantidade de energia, inclusive alguém perguntou, versus quantidade versus qualidade e ambiente e coisa assim. O tamanho da pedra, ela não influencia na qualidade da energia dela, tá? Uma esmeraldinha desse tamanho ou uma gigante, a energia vai ser a mesma, então se você precisar entrar em contato com a energia da pedra como um todo, o tamanho não importa. O que importa o tamanho é o ambiente, tá? Então, se eu preciso de uma drusa para um ambiente grande, eu preciso de uma drusa maior. Se eu preciso de uma drusa para um ambiente pequeno, uma drusa menor. Então, uma pedra maior ela vai ter só uma quantidade maior de energia, não uma qualidade. Ela não será melhor. E nem sempre a quantidade é importante. Ela só é importante, geralmente, para ambientes. Tá bom? Um caso ou outro de atendimento, você tem um chakra muito ruim, uma bucha muito grande, às vezes você precisa de uma pedrinha maior, mas isso é muito raro e é uma coisa que eu nem ensino, nem trabalho, porque não é uma coisa que acontece sempre, é muito, muito raro, tá bom? Cristal bom para desenvolver a intuição, ametista, melhor. Cristal para equilibrar a vida financeira, né? Isso aí, imagina se eu vendesse assim, gente, fala a verdade, ia ficar rico, acho que amanhã, né? Cristal, compre o cristal e acabou. Sem brincar, tá? Tô brincando, o Bernardo, mas é assim, eu vou dar um curso sobre isso, eu já dei essa palestra em Manaus, sobre a parte financeira, porque não dá para você pegar um cristal e falar isso. Né? Você tem que olhar as suas crenças, você tem que olhar o que você aprendeu. Você é brasileiro, a gente tem umas crenças com dinheiro muito, muito interessantes, né? Nem sempre muito boas. Então, você pegar só um cristal para isso não é uma coisa muito legal. A primeira coisa que eu indico a clássica pirita, porque a pirita ela vai expandir as possibilidades para que você comece a entender o porquê que você tem isso, ou que você comece a gerar outras possibilidades. Mas, desculpa, não tenho como entrar nisso agora. Eu vou fazer uma palestra de vai ser um mini curso de umas 3 horas só sobre isso, e principalmente para a gente entender todas as crenças limitantes que a gente tem que fazem a gente não gerar essa abundância, essa prosperidade financeira, tá bom? É isso. Melhor pedra para meditação, ametista de novo. A Melissa volta, ela fala do tamanho versus a finalidade, então tá ok, eu falei. Número ideal de cristais para levar no bolso. Existe uma combinação ideal ou pedras que se anulem? Número ideal, não tem uma regra, gente. Nada existe regra nesse sentido, né? Mas eu já usei, né? Eu lembro que até a Lília, quando ela foi no primeiro espaço que eu tinha, a Lília tá vendo a Lília conhece muito de cristais também. Eu lembro que quando ela foi lá, eu usava um saquinho desse tamanho, assim, com umas 15 pedras.
né? Foi uma experiência válida, gente. Eu não faria isso hoje, eu não acho que é interessante, porque é tanta pedra que você fica meio perdido. A não ser que você consiga fazer um blend, né, uma junção de 15 pedras com o mesmo intuito, você vai se perder, né? Então, se você usa muitas pedras juntas, você não vai conseguir entender qual que está atuando, entendeu? Se você não está muito preocupado com isso, está à vontade de usar um monte, tudo bem. Agora, se você está dentro de um estudo, dentro de uma coisa de entender como a pedra atua, sentir ela e tudo mais, é legal a gente usar uma, duas por vez, assim. Eu uso no máximo, né, Edu, eu uso no máximo duas, uma em cada bolso durante atendimento. Aí eu tenho o meu amuleto mesmo, que é de ametista, que tá, vixe, deu tilt aqui, que é de ametista, e aqui no caso eu tô também com o Larimar, tá bom? Não vou ficar tudo torto agora, que a culpa é de vocês, vou colocar tudo para dentro, pronto. Existe uma combinação ideal? Não, a combinação ideal é aquela que você precisa, tá bom? Tem pedras que se anulam? Não, se você tiver um porquê, se você conseguir juntar essa ideia, você consegue fazer o que você tem que fazer, tá bom? Então, gente, olha que legal, consegui acabar as perguntas iniciais, agora eu tenho mais 3 folhas que vem desde o começo. Olha que legal, cristais para bebês, meu pitico tem 3 meses e gostaria de saber como usá-la. Essa é da outra live que tá aqui, tá bom? Pedras para criança, né, que as pessoas já sabem, mas não todos sabem, então anota aí. Angelita, Mangano Calcita e Ágata Blue Lace. Pega essas 3, a Angelita é o anjinho da guarda, Mangano Calcita é a nutrição do peitinho da mãe, a Ágata, o Blue Lace vai ser você, moleque, você tem que ser feliz, né? Ou seja, deixa a criança se expressar do jeito que ela tem. Pega as 3, compra uma drusa de cristal de quartzo, né? Deixa fora do alcance da criança inicialmente e deixa as 3 pedras em cima da drusa no quarto da criança, tá bom? Valeu, Daia. Essa combinação é ideal. Ah, Du, eu posso tirar a pedrinha e colocar debaixo do travesseiro dele, uma ou outra, ou as 3? Pode, mas compre pedras grandes, no sentido assim, onde ele não consiga comer a pedra, tá? Por favor. Então, lembra que crianças muito pequenininhas colocam as coisas na boca e crianças muito grandes, maiores, se for a pedra muito grande, pode tacar no outro e machucar. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Mas são as 3 pedras, por isso que em casa eu tenho uma drusa grande, eu ponho as 3 pedras, e aí com essas 3 pedras em cima, a drusa fica emanando aquela energia para o quarto, então são as pedras que eu mais gosto. Tá bom? Dá para mais uma só. Sobre os melhores cristais para quem retirou a glândula tireoide e após desenvolver o desequilíbrio hormonal. Água marinha, gente. Água marinha, se você retirou a tireoide, então tem uma grande chance de existir um desequilíbrio nessa região, que é uma região de expressão, que é uma região de você ser você mesmo. Essa pergunta é da Carlen Silva, né? Então é alguém que precisa com certeza trabalhar muito a energia da expressão, do ser você mesmo, do se libertar do mundo e falar, gente, tchau. Eu vou ser eu mesmo, e se vocês não gostarem, fecha o olho, porque agora quem manda em mim sou eu, entendeu? É mais ou menos por aí. A água marinha na veia pode fazer elixir de água marinha, e toda a parte hormonal, ela sempre vai seguir toda essa parte interna, que é aquilo que gerou o desequilíbrio em si, né? Como você retirou, realmente não dá para parar de tomar remédio e coisa assim, mas pelo menos na parte por trás emocional dá para reequilibrar, tá bom? Gente, temos 40 segundos. Eu gostaria de ir imensamente. Estamos hoje com o maior número de pessoas que eu já falei na vida. Nath, né, Nath? Eu lembrei de você agora, né? Então, que ela também tirou, né, a tireoide, e a gente está fazendo trabalho com água marinha. Então, gente, milhões de obrigados. Semana que vem a gente volta nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, falando de cristais mestres. Vai ser também bem legal. Faltam 10 segundos e, mais uma vez, só agradecer vocês por esse carinho todo que vocês me dão. Tá bom? Beijo grande. Qualquer dúvida é só gritar. 4, 3, 2 e 1. Beijo no coração. Fiquem bem.